Congresso Nacional em Brasília, deputados federais e senadores retomaram os trabalhos e devem focar agora na regulamentação da reforma tributária, que unifica os impostos federais, estaduais e municipais. Para falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o advogado tributarista Victor Maisman. Boa tarde, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui falando de um assunto tão em voga que é a reforma tributária. Antes da gente falar do estágio atual de votação em Brasília, vamos lembrar um pouquinho da história do Brasil, porque isso é um anseio antigo da sociedade brasileira, Victor, de termos uma reforma tributária? Sem dúvida alguma. O Estado ele não é reconhecido enquanto não tiver uma legislação tributária justa e equânime para a sociedade. Então isso sempre, desde as constituições, desde o Império, nós sempre tivemos uma reclamação sobre a questão fiscal. Aliás, o Brasil ficou independente de Portugal lá atrás, no século XVIII, por causa da cobrança do ouro que ia embora, do quinto, né? Exatamente, chamado quinto, que é exatamente uma parcela de que era cobrado aqui, né, da população brasileira. Aí vamos falar dessa atual reforma tributária. As duas principais reclamações dos brasileiros eram, primeiro, que a gente paga muito imposto. Segundo, que a gente tem dificuldade de entender a legislação tributária. Preciso contratar advogado para estudar a lei para pagar imposto. Essa reforma tributária, aprovada em 2023, o arcabouço, ele resolveu esses dois problemas ou não? Eu sou pessimista com relação à reforma tributária. Pessimista porque nós fazemos uma análise, um estudo profundo sobre a atual legislação e a legislação que está por vir. Se prometeu muito, Antônio Carlos, se prometeu muito sobre questão de simplificação. Nós vamos perdurar por um bom tempo com os dois sistemas. Imagina só, vai ter os dois sistemas, ou seja, a pessoa ela vai estar ainda pagando sobre o sistema antigo e ainda vai pagar sobre o sistema novo. Ou seja, não tem como entender que vai trazer uma regra de simplificação. E mais, se prometeu muito de que a reforma tributária iria minorar, ou seja, desonerar o contribuinte. Isso não é verdade. Se nós formos verificar pela aprovação dessa reforma tributária, muitas questões que não eram tributadas vão passar a ser. Por exemplo? Eu digo o caso da locação. A locação, no sistema atual, ele não é fato gerador de imposto municipal e nem estadual. Ou seja, não é uma venda de mercadoria e não é uma prestação de serviço. A partir de agora, com a chamada criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai, digamos aí, assimilar, incorporar o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual, esse imposto ele vai permitir que tenha a tributação sobre a locação. Por exemplo, então se a pessoa tem um imóvel, tem um carro, ou ela tem um terreno e ela aluga para alguém, quem arrecada esse dinheiro do aluguel vai ter que pagar imposto? Vai ter que pagar o imposto. Mesmo que ele já declare no imposto de renda? Exato, porque é outro fato gerador. Ele vai ter o imposto de renda que ele vai continuar pagando, porque ele aufere renda com relação a essa atividade, ou seja, com a alocação. Só que, além disso, ele vai ter que pagar um outro imposto, que é o imposto sobre a locação. Mas aí não gera uma bitributação? Não, porque aí são fatos geradores diferentes. Primeiro, com relação ao imposto de renda, ele está auferindo uma renda... Só informando. Exatamente, está auferindo uma renda. E com relação ao IBS, que seria a alocação, ele vai ter que pagar esse imposto. Mas, Victor, vamos analisar uma outra situação. No Brasil falou-se assim, para facilitar a votação da reforma tributária, o governo fatiou junto com o Congresso. Acertou com o pessoal do Centrão e os outros deputados de oposição e que apoiam o governo, assim, vamos votar primeiro o arcabouço fiscal, que seriam as diretrizes, e depois vem a regulamentação, que é agora em 2024. Isso que o senhor acabou de falar aí, de pagar, por exemplo, imposto de aluguel, já está lá na diretriz do arcabouço? Já está na diretriz, porque, na verdade, se tem lá, qualquer imposto, qualquer fato gerador que envolva bens e serviços. Ou seja, pelo arcabouço, pela regra geral, a permissão está dada. O que pode agora o Congresso Nacional efetivar é o seguinte, não determinar que incida sobre a locação. Ele pode determinar isso. O Congresso Nacional ele pode legislar dessa forma. Ou seja, excluir a locação da questão do fato gerador do IBS. Porém, pelo arcabouço, pela regra geral, está permitido. Ou seja,
Então agora vai caber aos congressistas analisarem essa questão. Agora, uma outra questão também que se fala muito no Brasil é de taxar as grandes fortunas. Inclusive tem até projeto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele ainda era senador por São Paulo. A reforma tributária prevê isso, ou seja, quem é mais rico vai pagar mais impostos ou não? Então, a questão da tributação sobre grandes fortunas está previsto já nas constituições pretéritas há muito tempo. Porém, nunca foi implementada esse imposto. Por que não foi implementada? Porque há uma discussão muito grande no Congresso se essa tributação sobre grandes fortunas irá afugentar os investimentos que tem no país. Porém, nunca avançou. A reforma tributária, ela traz, digamos, ela mantém essa regra de tributar as grandes fortunas, só que depende ainda de uma regulamentação do próprio Congresso Nacional. Como que estão os canais de comunicação com as bancadas federais? Deputados federais, senadores, estão ouvindo a sociedade para aprovar essa reforma tributária ou não? Infelizmente não. Infelizmente não. Digo isso porque, ao acompanhar os debates, verifiquei que apenas poucos parlamentares é que têm um entendimento, digamos assim, técnico sobre a questão, dos efeitos sobre esse assunto. Vários tributaristas, inclusive professores de renome, da USP, da PUC São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, eles estiveram lá para debater as questões. Mas até como eu ouvi de um professor renomado, ele estava falando e ele disse, os parlamentares entravam por aqui, saía por aqui. Já tem a ideia pré-concebida do que vai votar? Exatamente. Nossa vizinha Argentina está fazendo uma reforma tributária também. Tem a ver com a nossa, é diferente? E aí eu já estou perguntando em termos de geopolítica regional, porque estamos no mesmo Mercosul, mesmo mercado comum aqui do sul da América. A Argentina está fazendo uma reforma muito mais ampla, ou seja, não está envolvendo apenas o aspecto tributário. Lá se resolveu fazer uma reforma administrativa, tributária, muitas questões estão sendo envolvidas. Por isso que, digamos, o atual governo ele mandou, digamos, chamado pacotão lá para o Congresso argentino. Então, lá a polêmica é muito maior porque envolve várias reformas, né? Já no caso brasileiro, se fez primeiro uma reforma trabalhista, agora veio a questão da chamada reforma tributária, e aí se pretende que outras reformas possam vir, mas de forma fatiada. Por isso que não foi tão polêmica como está sendo na Argentina. Não podemos esquecer que esse ano nós temos eleições municipais nos mais de 5.500 cidades brasileiras. E são esses novos gestores, quem for reeleito ou não, novos gestores, que vão ter que administrar arrecadando impostos municipais. E dentro desse contexto da reforma tributária. Qual que é o cronograma de votação no Congresso? Vai até quando? Qual que é assim, quando que deve finalizar o prazo final aí? Então, nós temos já, a partir agora de 2024, nós já temos como regulamentar alguns impostos com relação à reforma. E há uma previsão de mais 3 anos ter a regulamentação. Agora, o senhor tocou aqui num ponto aqui que é fundamental, que eu acho que é fundamental dizer sobre essa questão. O IBS, que é o imposto que vai substituir o ISS municipal e o ICMS estadual, ele tem um problema que nós também criticamos do ponto de vista jurídico, porque ele tira o poder dos municípios e dos estados de instituírem e arrecadarem esses impostos. Ou seja, a arrecadação municipal e estadual vai depender da arrecadação da União, porque quem vai arrecadar esses impostos agora vai ser a União, o que nós entendemos que viola a autonomia dos estados e dos municípios. Ou seja, os gestores, os novos gestores, eles vão estar amarrados com relação a essa reforma. Muito obrigado pela entrevista ao vivo. Até uma próxima oportunidade aqui no Jornal do Meio Dia, na TV Vila Real. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. A Prefeitura de